Fala, minha gente, estamos aqui para uma nova conversa e responderei duas perguntas conjuntamente da mesma maneira que fizemos no vídeo passado. E também, se você não viu o anterior, eu te convido a assistir. E aproveitaremos aqui no meio dos questionamentos, porque foi deixado alguns apontamentos, alguns considerandos, e nós também vamos responder. E respondendo esse questionamento, essa dúvida, qual que seria o período de uma auditoria? Bom, para essa pergunta, a resposta ela é bem tranquila, porque o período de uma ação de controle dessa, uma auditoria ou qualquer outro trabalho nessa área, vai depender do que vocês definem internamente. Quem define o período a ser avaliado é a gestão do condomínio. São vocês os interessados. Então, definem qual que é, e normalmente a gente percebe que o mandato ele é de 2 anos, normalmente, e você pode fazer uma auditoria que dura por um mandato inteiro, por mais de um mandato. Então, em resposta bem direta, essa auditoria ela pode ser feita por 12 meses, pode ser feita por 2 anos no caso também, pode, no caso é 24 meses, e aí sucessivamente. Então, se você quer fazer em 4 anos, 5, 6, 7, 8 anos, é possível. Agora, uma coisa que eu chamo a atenção é que quanto maior o período a ser avaliado, também maior serão os custos relacionados, porque você teria aí um volume de trabalho bem maior. E o profissional que for atuar, ele vai precisar buscar evidências muito mais abrangentes. E não se esqueça, pessoal, deixa nos comentários aí como que anda o seu condomínio, se tem alguma questão parecida ocorrendo. Não precisa se identificar, não precisa identificar ninguém, mas faz um comentário aí para nós. Quanto à questão da prescrição, segundo o Código Civil, a prescrição para a cobrança de valores relacionados a esse caso que nós estamos tratando, essa prescrição ela ocorre em 5 anos. Portanto, você pode sim fazer a auditoria por um período além desses 5 anos. Ou seja, se você tem uma avaliação que vai ser feita e ela vai buscar fatos que têm mais de 5 anos, isso é possível ser feito. Porém, você não vai poder cobrar isso judicialmente. Mas de qualquer forma, gente, vale muito a pena, tá? Porque você está querendo levantar uma questão relacionada a determinados fatos que ocorreram durante uma gestão. A questão do direito de buscar a justiça não ser mais possível, isso não decai o direito em si. Ele continua ali vivíssimo, tá? E o outro ponto é que muitas vezes o síndico às vezes ele é até morador. E você saber desse, saber dessas informações, ela vai levar a outras penalidades, a outras situações que podem resvalar aí no incauto gestor, tá? Por isso, eu gostaria de deixar registrado que você, após fazer esse levantamento, fazer esse trabalho todo, você vai ter que buscar aí o auxílio de profissional da área jurídica, tá? Para que ele te auxilie aí com a melhor orientação sobre essas questões que estamos tratando.
É, Foi feito também comentários sobre o acesso às informações do condomínio. E aí o gestor vem com a justificativa lá de que a administradora que está tomando conta desse momento, ela é recente e não tem essas informações mais disponíveis, só tem do tempo dela. Isso aí você não pode aceitar como justificativa razoável, porque isso por contrato, as empresas quando elas saem, elas são obrigadas a entregarem todas as informações do condomínio, porque essas informações geradas, elas são do condomínio contratante, não da empresa. Então, quando elas saem, elas são obrigadas a repassar. Naturalmente, a empresa que chega, ela não tem responsabilidade sobre as informações que foram geradas em períodos anteriores. Porém, vai responder somente pelas informações cujo período se relaciona à contratação dela própria, tá ok? Particularmente, não acredito que isso possa acontecer, porque seria perigoso, porque você tem uma série de outras informações aí financeiras, contábeis, por exemplo, como é que ficam os lançamentos relacionados a inadimplentes. Você simplesmente vai zerar? E olha que isso acontece, tá? Mas se isso acontece, é mais um problema a ser investigado, ok? Então esse é um ponto. A outra questão é que diz que o síndico usou o dinheiro do condomínio para despesas particulares. É, Aí eu relato a você que essa situação, ela, apesar de bem triste, bem estranha também, que você não, não coloca um síndico para que ele haja dessa forma, mas a gente tem identificado situações como essa, de certa forma até assim com grande frequência, tá? E a gente tem, eu vou deixar no link na descrição o e ao final dessa conversa nossa e ver uma matéria que trata de um fato como esse, onde lá a síndica desviou esses recursos para uma esmalteria de sua propriedade. Esse caso também foi feito um trabalho como esse que eu estou orientando a vocês, e foi feito o levantamento pelos moradores, e ao identificar essas questões, depois de comprovadas as irregularidades, é, gerou aí uma consequência bastante danosa para a imagem, para a pessoa, né? E deu até cadeia. Eu vou deixar para você, depois você dá uma olhada na matéria, isso está nos jornais, não é algo que a gente está simplesmente tratando aqui de forma aleatória, tá ok? Esse aí foi um exemplo que eu trouxe, um exemplo bem prático. E aí eu quero deixar registrado aí para você que para você garantir a segurança dessas informações, para você garantir uma execução mais exitosa, é sempre importante ter sim um olhar externo, é sempre importante você fazer auditorias regulares e você, proprietário, ao identificar que no seu condomínio, se ele tem uma movimentação até razoável, acima de R$ 100.000 por mês, ou mesmo que seja abaixo, se tiver já algumas desconfianças, porque a desconfiança ela é sempre ruim. O síndico ele é um profissional que é importante, ele está ali para representar a sociedade ali, os condôminos, e de outro lado, você morador e investidor, você colocou a sua vida naquilo, você passou a vida trabalhando, então o que você não quer é justamente deixar de garantir a tua aposentadoria, deixar de ter ali algo para seus filhos assim que
você não estiver mais aqui nessa jornada. Então, é o pior dos mundos você ter aí situações como essas que nós estamos tratando, tá ok? Quero também fazer um comentário aqui sobre exatamente o que foi falado na pergunta, quando diz lá que usou o dinheiro do condomínio para as suas despesas particulares e registrou na ata que era uma festa do condomínio. Nós temos aqui, gente, uma situação que agrava ainda mais o que já estava ruim. Porque, veja, você tem aqui uma situação de fraude mesmo, porque quando foi colocado na ata o registro de algo que não aconteceu, você tem a fraude consumada ali. Porque foi colocado que o gasto foi com uma festa, com algo que era do condomínio, e aí a gente já relata que tem dois problemas. Primeiro, a, a questão de que dinheiro do condomínio, gente, não é para fazer festa. A festa ela pode ser realizada, claro que pode, porém isso aí não é uma despesa necessária. Quando vai se fazer festas juninas, vai se fazer algum evento, aqueles interessados, os condôminos que querem participar, eles contribuem para essa festa acontecer. E todos que querem participar vão lá e pagam essa. Porque quem não quer participar não é obrigado a pagar por isso, porque isso aí não é despesa necessária. Isso aí não tem relação com a manutenção da estrutura condominial. E aí a gente pega a situação de que a pessoa vai e coloca numa ata algo que não aconteceu. É o segundo ponto onde eu chamo a atenção também, que ao fraudar um documento que é oficial, é, ela incorre aí até mesmo em um crime, porque entra na questão aí da falsidade ideológica. É, como se vê, pessoal, a gente tem situações diversas acontecendo para um condomínio que muitas vezes ele já tem problema com a questão financeira. E claro, minha gente querida, eu não podia deixar de falar com vocês que vou deixar na descrição um formulário aí para que vocês tirem a dúvida de quanto sai, de qual é o custo de uma auditoria financeira dessa. Pessoal, então era isso que eu queria tratar com relação a esse aspecto que a gente teve aqui relacionado na pergunta que foi encaminhada. Não perca